Agora 10 horas mais 54 minutos, 10h54. Já chamo para essa segunda hora aqui no Pan News Maringá, o Cláudio Rosa, nosso produtor aqui do jornal do Pan News Maringá, nosso jornal Pan News Maringá. Bem-vindo, Cláudio. Bom dia, Jota. Obrigado. Bom dia, Rodrigão. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bem. A partir do mês que vem teremos aqui no estado do Paraná a cobrança em alguns pontos já do pedágio, né, com os pórticos. E a instalação de cobrança eletrônica de pedágio em um trecho urbano de rodovia gerou mais um protesto no interior aqui do Paraná. No começo do ano, moradores de Marialva já tinham se manifestado contra a implantação do pórtico de cobrança fora do local da antiga praça de pedágio. Agora são os moradores de Mauá da Serra, um pouco mais lá em cima, que pedem a mudança do ponto de instalação dos pórticos. Vamos acompanhar, inclusive, um trechinho dessa manifestação. Tá. Sua imagem, né? Muito bem. Então, para você que nos acompanha aqui no nosso YouTube, nós temos imagens desse pessoal, né? Protestando, portanto. A nova praça de pedágio, né, de cobrança, fica localizada em um trecho urbano da BR-376 para a gente entender. E por isso, autoridades e moradores de Mauá da Serra realizaram uma manifestação nessa semana, então, na praça central da cidade, contra a instalação da praça de pedágio na rodovia. Durante o ato, os moradores assinaram um abaixo-assinado contra o início da operação de cobrança. O ponto central da manifestação é o fato da praça de cobrança isolar bairros como Serra do Cadeado. A intenção é enviar o documento para representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres e para deputados estaduais na Assembleia Legislativa. A manifestação inicialmente prevista para a rodovia mudou de local após a concessionária PR Vias acionar a Justiça e a Polícia Federal contra o prefeito Givanildo Lopes, do União Brasil, alegando risco de vandalismo e interdição da pista. Segundo o prefeito de Mauá da Serra, Givanildo Lopes, do União Brasil, a estrutura que está sendo instalada pela concessionária compromete o direito de ir e vir. O posicionamento do município de Mauá da Serra é contrário, né, a essa instalação dessa praça de pedágio, que na verdade divide o município em dois, né? Fica o pessoal da Serra do Cadeado, do Rio Preto, de outras comunidades rurais para o lado de lá, e a cidade de Mauá da Serra para cá, né? Limitando ali o uso do posto de saúde, de escolas, de atividades que são básicas e essenciais, né? Que não tem ali na Serra do Cadeado e em outros bairros, né? Então, daí a gente fez, né, esse ato de manifestação pacífico. Infelizmente, a gente foi notificado pela justiça que a gente não poderia estar fazendo ali na beira da rodovia, que se alguém adentrasse a rodovia a gente ia receber multa de R$5.000 por hora, né? Mas como todo mundo viu, né, foi um movimento pacífico, foi feito até assim, num dia assim, de expediente de trabalho, às 9 horas da manhã, assim, até assim para não gerar aquela aglomeração gigantesca ali, assim, que o pessoal tinha tanto medo, era mais assim para a gente conseguir angariar assinaturas, que está rolando agora assim nas empresas do município, na prefeitura municipal, porque vai ter assim uma audiência lá na Assembleia Legislativa do Paraná no dia 24, e a gente quer estar ali, então assim, para a gente estar levando essa reivindicação do município de Mauá da Serra, que ajude a gente aqui, né, que a comunidade local aqui não pode pagar por uma situação assim que não é uma situação que a gente se colocou nela, né? Bom, por meio de nota, a PR Vias informou que iniciou a implantação dos pórticos de pedágio eletrônico na BR-376 em Mauá da Serra e na PR-445 em Tamarana, após a aprovação dos estudos de viabilidade junto à ANTT. A empresa reforçou que os locais escolhidos para a cobrança da tarifa seguem à disposição do contrato de concessão e que a previsão é que o sistema entre em funcionamento no primeiro trimestre, após a entrega dos trabalhos iniciais. A PR Vias ainda frisou que mantém canal aberto com lideranças do poder público e de entidades empresariais desde o início do processo. Continua, nós tivemos em Marialva, agora temos lá naquela região
Cláudio Rosa, sua opinião. Teremos mais, né, Jota? Teremos mais protestos. Na terça-feira a Assembleia vai realizar uma audiência aí com as concessionárias, né? Uhum. E, Jota, eu acredito que, assim, os pórticos já estão instalados, né? Não é uma estrutura tão grande, que obviamente que ela pode ser remanejada, ser colocada em outro lugar, né? É um pórtico, é uma estrutura metálica, né? Com câmeras. Eu acredito que sim, que pode haver uma negociação ainda, né, Jota, nesse sentido, de mudar esses pórticos. Igual ali em Mauá da Serra, pelo que eu entendi, esse pórtico foi instalado num local que vai acabar fazendo com que moradores ali de Serra do Cadeado eles não tenham como fazer também aqueles curtos deslocamentos ali sem ter que passar pela praça, né? Mesma situação de Marialva. Mas os trabalhos estão andando, Jota. A IPR mesmo, essa semana, aqui em Maringá, já apresentou aí parte da frota que vai ser utilizada, né, para fazer os trabalhos de segurança, de acompanhamento da via, de assistência para o usuário, né? São vários equipamentos com reboques, tratores, ambulâncias. Só de ambulâncias serão 18, Jota, aqui no trecho de Maringá, nos 600 quilômetros aqui na região de Maringá. Vão ter 18 ambulâncias, 13 reboques, vai ter um grande aparato aí de estrutura e segurança para os moradores aí da região, os que optarem, né, para pegar e para pagar o pedágio, porque como a IPR já anunciou, ela não vai se opor a caminhos alternativos ao pedágio, né? Pelo menos isso aqui na região. A gente já viu que a concessionária que vai operar ali naquela região de Londrina, Norte Velho, Mauá da Serra, já tem outra posição, que eles já barraram o protesto dos moradores na estrada usando uma decisão da Justiça Federal. Eles foram para a Justiça para barrar o protesto. Você acha que eles vão liberar estradas alternativas ao pedágio? Muito provavelmente não. Então aí, Jota, vai de uma concessionária para outra, né? Mas a IPR aqui falou que não vai entrar nessa briga, que não vai acionar a justiça e apresentou os caminhões, a frota, as ambulâncias, os trabalhadores, já isso aqui em Maringá, levaram tudo lá para a Catedral, fizeram lá uma apresentação aí para a comunidade e são 300 funcionários que eles já estão treinando para trabalhar aí na assistência para os usuários, já tem que vão contratar mais gente. Fato é que, pelo andar da carruagem, muito provavelmente, Jota, em breve aí, vou dizer que para abril, maio, a gente já pode começar a ter cobrança de pedágio aqui na região, né? E os preços ainda não... A NTT vai liberar tudo, mas a gente já viu aí que os preços não vão ser diferentes do que já eram praticados, né, Jota? Então, não vai ter choro, 30 anos. O que pode acontecer é talvez essa mudança dos pórticos, mas eu acho pouco provável porque o pessoal já está trabalhando, está contratando e o negócio dos caras é ganhar dinheiro, a gente sabe, né? É assim, o povo sabe que vai ter o pedágio, imaginava que seria, por exemplo, lá no mesmo ponto, beleza, lá tá legal, porque, né, fica entre uma cidade e outra, mas acaba isolando uma parte desse município, porque colocaria um ponto onde quem quiser ir para a cidade, sai lá da Serra do Cadeado, quer ir para a cidade, vai ter que pagar pedágio. Tá dentro do município, entendeu? Então, é isso que também tem que ser levado em consideração. Acho que o momento é o momento de ter equilíbrio entre, né, principalmente a empresa, que terá 30 anos cuidando das nossas rodovias. E ali naquela região da Serra do Cadeado, o mínimo que se espera nesse começo é ser um pouco mais maleável ao povo. Vão ser 30 anos de convivência, porque né? não é uma estrutura gigantesca, eu já vi, né, passando ali para o Cianorte, já está ficando pronto, né, não é uma estrutura gigantesca, não é algo nada assim, como era de você colocar as cabines, tudo certinho. Então, a questão de escolher aquele ponto, será que não havia ninguém com uma inteligência suficiente para entender que iria isolar uma comunidade, que talvez isso realmente, como o prefeito disse, vai contra o direito de ir e vir da população, porque para andar dentro do território do próprio município vai ter que pagar um pedágio para ir e para voltar, né? Falta às vezes um pouco mais de ser maleável com a situação. O duro, Jota, que quando a gente fala do direito constitucional aí de ir e vir, né, ele é flexibilizado, né, quando entra em conflito com os interesses das concessionárias de pedágio. Porque, assim, a legislação, ela fala que sim, deve haver caminhos alternativos, porque você não é obrigado a passar pela praça de pedágio. Mas a gente sabe, Jota, que os contratos são tão bem amarrados
que essas concessionárias, elas sempre acabam ganhando na justiça essas brigas aí com os moradores das cidades onde tem as praças. As concessionárias sempre ganham essas brigas, essas discussões, Jota. Não é de hoje. 20 anos atrás, eu trabalhava lá na região de Guarapuava, era jornalista lá, tinha um juiz lá, que era o Dr. Savares, um juiz federal, e ele era um juiz que dava todas as decisões favoráveis aos moradores. Ele falava, não, tá na lei, tem legislação federal que diz que tem que ter caminho alternativo ao pedágio. Mas o contrato da época era tão bem amarrado que todas as decisões que o juiz proferia lá na vara federal, na região de Guarapuava, eram derrubadas, reformadas depois no Tribunal da 4ª Região Federal, lá no Rio Grande do Sul. Então é difícil, Jota. Primeiro, né, a gente tem aquela cultura de que contrato deve ser cumprido, né? Então há um conflito com a legislação federal, mas as concessionárias, por interesses econômicos e contratos longos e bem amarrados, elas acabam sempre ganhando essa queda de braço, né? E quem paga, e quem fica ali é ver navios, quem paga é o motorista, né? E nesse caso é complicado, porque aquela região de Mauá da Serra ali, você percebe, quando você passa por lá, tem muitas comunidadezinhas assim, sim, né? Ao mas longo da rodovia. A questão já tinha pedágio ali, porque não manteve próximo, sabe? Mas não, foi mudar de lugar. Mantém lá perto. Nós estamos falando de uma empresa que vai se instalar para cuidar das rodovias durante 30 anos. E que a população não tem escolha, vai ter que pagar, já começa por esse princípio. Já vai ter que pagar. Então nós vamos ter que pagar 2 vezes para transitar pelas estradas e pelas ruas e avenidas da nossa cidade. Nós temos o IPVA e agora o pedágio. Porque o IPVA, na sua, no seu princípio, é o imposto para cuidar da manutenção das estradas, das ruas, das avenidas. Não é esse o princípio de PVA? Jota, eu vejo o pedágio como necessário, tá? Porque assim, você imagina jogar toda essa malha rodoviária na mão do Estado, para o Estado cuidar, fazer, construir, fazer viaduto, fazer uma série de intervenções em rodovias. Você imagina o tamanho do custo disso. Vamos pensar aqui no Contorno Sul, quase 500 milhões de reais, Jota. Onera demais o Estado, porque assim, a malha viária, ela se deteriora com uma grande frequência, tem toda uma questão de manutenção, sinalização. É extremamente caro isso. Então, assim, eu sou a favor do pedágio, mas obviamente que ele tem que ser... a gente viu aí, no começo das primeiras operações agora, desse novo lote de concessões, tem um estudo sobre a arrecadação das praças que primeiro se instalaram, mostrava que estava havendo, sobrava dinheiro além do que estava previsto deles arrecadarem. Então, vamos fazer aqui um exemplo bem hipotético aqui. Tinha que arrecadar 400 milhões. A previsão, eu preciso arrecadar 400 milhões para fazer as obras, tal, não sei o que, já contando uma margem de lucro ali. Estava arrecadando 200 milhões acima daquilo previsto, que daí é um lucro a mais para a concessionária. Então, essa margem extra, talvez não fosse viável, assim, de ter, sabe, essa margem extra. Obviamente que eles devolvem parte desses recursos, né, pro caixa do Estado, ou remuneram ali os municípios por onde a praça pedágio passa e tal, em forma de impostos, né, mas você vê que, sobra o dinheiro, Jota. Então, assim, além do previsto de arrecadação, arrecada ainda mais. Então, assim, talvez num preço menor, né, mais acessível para as pessoas poderem transitar, eu acho que teria que ser assim. Eu acho que é necessário, o Estado não tem condições de cuidar. A gente ficou pouco tempo aí, acho que 2 anos sem pedágio. As estradas viraram uma buraqueira só. Acho que deu né? um pouco mais de 2 anos. Viraram uma buraqueira só. Então, assim, o Estado não tem condições. É um serviço extremamente oneroso para o Estado. Eu concordo, mas não da forma como está sendo feito e com os preços praticados pelas praças atualmente, Jota. Está simplesmente sendo imposto, é assim, pronto e acabou. Não, eu acho que tem que ter nesse início uma discussão, uma conversa, seja com os prefeitos da cidade, os representantes, né, para tentar impactar o menos possível ao usuário da rodovia, que já vai ser obrigado a pagar, porque não tem outra alternativa.